Fala meus amigos, daquele jeitão? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje, a gente vai navegar pelos mares da pirataria de antigamente. Tudo porque a gente vai atrás dos brinquedos piratas dos anos 80 que fizeram muita gente feliz. Ficou curioso? Então, bora comigo! E aí, já se ajeitou na cadeira? O programa já vai começar. Só que antes eu quero fazer uma perguntinha bem rápida. Já se inscreveu no canal? Ei, você mesmo que tá aí, já se inscreveu? Então não perde tempo, amigão. Se inscreve aqui, porque só desse jeito você vai conseguir embarcar na DeLorean comigo e voltar toda semana ao passado para revisitar as melhores coisas daquele tempo. Ah, e também não deixa de ativar o sininho, porque daí a viagem é garantida. E segue a gente também lá nas redes sociais, porque só desse jeito a gente consegue bater aquele papo felpudo todos os dias. Pessoal, a memória afetiva é uma coisa muito engraçada, né? Esses dias eu estava conversando com um colecionador amigo meu e ele teimou comigo que nos anos 80 não existiam brinquedos piratas, que isso foi uma exclusividade dos anos 90, só que eu falei para ele que não. Os anos 80 tiveram sim muitos brinquedos pirata, só que pelo fato deles terem sido muito legais pra gente, a nossa memória afetiva acabou enganando a gente um pouco. Mas, com essa pesquisa que eu fiz hoje, a gente vai relembrar de muita coisa. E praticamente todas as franquias existentes já ganharam sua versão pirata, e algumas bem legais, como por exemplo, os Spook Chasers, ou Caçadores de Espectro na versão traduzida. Simplesmente os caça-fantasmas com um visual bem mais estiloso. Mas também existem milhares de versões bem estranhas, como por exemplo, essa miniatura do Superman misturada com o herói japonês Kamen Rider. Existe inclusive muitos colecionadores de pirata que levam suas coleções tão a sério quanto os colecionadores de brinquedos oficiais. Bom, agora que a gente já viu que nem toda pirataria é do mal, vamos dar uma olhada realmente naqueles brinquedos dos anos 80 que, apesar de piratas, fizeram a gente bem feliz. E para começar, quem não lembra do relógio robô? Aquele relógio maneiro que toda criança queria ter, porque ele era uma mistura dos Transformers com aquele relógio Cássio maneiro que o pai da gente tinha. Uma verdadeira febre na segunda metade dos anos 80 apareceu aqui no Brasil, pegando carona no sucesso dos Transformers G1, que passava no show da Xuxa. E para quem não sabe, esse brinquedo teve a sua versão original. Foi lançada primeiramente no Japão e depois nos Estados Unidos pela Takara, e que tinha o nome Chronoform. E, inclusive essa linha de relógios oficial era bem completa, com vários robôs que se transformavam em vários veículos diferentes. Dá uma olhada só nesse comercial. Voici le monde de Chronoform, la montre robot qui peut se transformer. Elle devient une station de combat. Elle devient une navette spatiale, un char d'assaut cosmique, une créature solaire, un robot et plus encore. Chronoform. La machine a marqué le temps qui se transforme, le temps de le dire. Chronoform, dans les tons or, noir et argent, de Takara, vendu séparément. Como os brinquedos eram fabricados em Hong Kong, não demorou para a versão pirata surgir e invadir o Brasil. Isso por um lado, isso era bem legal, infelizmente pelo outro, a gente acabou nunca vendo os relógios robôs da Takara, e aqui no Brasil a gente só viu esse piratão com uma forma única. E outro brinquedo pirata que todo mundo vai lembrar são os monstrinhos de uma cor só, que tinham num tamanho único, que apareceram aqui no Brasil durante os anos 80 e que foram uma verdadeira febre, porque eram baratinhos e vinham inclusive como brinde em alguns doces. E eram fáceis de serem encontrados nas barraquinhas de camelô, sendo vendido quase sempre em saquinhos com uma meia dúzia de personagens. Acontece que esses bonequinhos coloridos eram versões piratas da franquia Kinnikuman, uma espécie de super-herói japonês que enfrentava monstros no estilo Telecat, e que foi e ainda é um sucesso no Japão com seus mangás e animes. E o sucesso dessa franquia foi tão grande que nos Estados Unidos eles ganharam bonequinhos que levaram o nome de Muscles e eram vendidos aos milhares, tanto lá quanto no Japão. Como o Brasil não recebeu o desenho Kinnikuman durante os anos 80, acabamos ficando apenas com a versão chinesa, que tinha uma qualidade bem reduzida, assim como o número de personagens. E os bonequinhos de Kinnikuman ou Muscles fizeram tanto sucesso lá fora que recentemente eles foram relançados pela Super 7
nos Estados Unidos, que inclusive lançou versões com bonequinhos do He-Man e seus amigos, os lutadores da série Street Fighter, além da franquia Alien e muitos outros, como Robotech. E eu vou dizer uma coisa, essa versão da Super Seven ficou tão legal porque ela misturou personagens do passado com a nostalgia desses bonequinhos, que agora são itens bem queridos pelos colecionadores. A Super Seven acertou demais com esse relançamento. Agora eu garanto, vai ter gente que vai começar a chorar aí quando eu relembrar disso. Porque quem não lembra dos heróis dos anos 80 que enfrentavam os vilões do dia utilizando espada? Foram inúmeros, né? Desenhos como He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra e a Princesa do Poder, Galtar e a Lança Dourada e os heróis felinos Thundercats eram apenas alguns desses exemplos. E por isso foi bem comum aqui no Brasil que as crianças tivessem espadas para brincar o dia inteiro vendo os desenhos, ou quando voltavam da escola, foi uma verdadeira febre ter espadinhas naquela época. Vai dizer aí quem não lembra, por exemplo, uma das espadas amarelas do He-Man, feitas com plástico assoprado e que eram mais baratinhas que uma Maria Mole. O He-Man também teve uma segunda espada pirata, que tinha o cabo preto e era um pouco diferente da utilizada pelo herói no desenho, apesar de que essa mesma espada também teve a sua versão original. A espada justiceira do Lion foi outra que também ganhou sua versão pirata, muito legal por sinal, aqui no Brasil. E essa versão inclusive acompanhava a garra do herói e um escudo que nunca existiu na série, até porque a própria garra era o escudo. E sobrou até mesmo para o pouco lembrado Galtar, que ganhou uma espada bem parecida com a do Lion. E é claro que a gente recebeu várias versões originais, lançadas principalmente pela Rosita Brinquedos e pela Glaslit, mas vai dizer que essas piratonas não eram divertidas demais. Não, agora para tudo, porque a gente vai falar de um dos piratas mais legais, mas também mais bizarros dos anos 80. Quem é que não lembra do revólver de espoleta do Rambo? Bizarro primeiro, porque esse tipo de brinquedo é inimaginável nesses dias politicamente corretos. Segundo, porque o Rambo, interpretado pelo Sylvester Stallone, usou todo tipo de arma para acabar com os pobres inimigos, menos um revólver de 6 tiros. Então por que alguém em sã consciência achou que isso seria legal e que as crianças iriam gostar? Porque eu vou dizer, por mais louco que tenha sido a ideia, ela deu muito certo, porque toda criança queria ter o revolvinho do Rambo que vinha junto com as espoletas. Era legal demais. Diz aí, você também teve um? Agora se prepara porque lá vem pedrada. Todo mundo que lembra dos Gobots, os eternos rivais dos Transformers, sabe que os brinquedos da franquia sempre foram uma bagunça aqui no Brasil. A Glaslit lançou alguns brinquedos com o nome Mutantes, sendo que muitos eram o mesmo modelo, mas com cores diferentes, enquanto a Mimo deu continuidade batizando os Gobots como Converts, lançando mais alguns brinquedos, alguns até bem raros. E se não bastasse essa confusão toda, as crianças brasileiras dos anos 80 também receberam versões piratas dos Gobots. Vê se você lembra dessa. O tanque robô azul, que vinha inclusive com uma espada, um escudo e era uma imitação em um tamanho um pouco maior do personagem Tank, um vilão que realmente fazia parte dos renegados do desenho. E o mais curioso é que a versão original do personagem Tank nunca apareceu aqui no Brasil. Já a versão pirata vinha numa caixa bem caprichada e parecia ser original. Agora, esse brinquedo que eu guardei por último chegou a tirar meu sono de tão difícil que foi achar alguma coisa sobre ele. Alguém lembra alguma coisa desse He-Man alucinógeno e pirata aqui? Pois é, esse bicho aqui foi tão difícil de achar que quando eu achei a origem dele, chegou a explodir a minha mente. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu cheguei a ter uns 2 modelos diferentes desse He-Man pirata. E era praticamente impossível a gente ir naquelas barraquinhas de camelô e não tropeçar em alguns desses. Era basicamente um He-Man de cueca, pilotando uma moto monstro, que ainda por cima funcionava a fricção, quando você pressionava o pneu da frente contra alguma coisa. Só que depois de revirar a internet praticamente inteira, eu quase fui na Deep Web para poder achar a origem desse bicho. E eu descobri que ele foi criado em Hong Kong, para variar. E olha só a loucura, ele foi feito a partir da linha de brinquedos esquisitos chamados Galaxy Hero J-Man, criados pela inglesa Silverlight Toys
durante a primeira metade dos anos 80. E a coisa é tão bizarra que mesmo essa linha não é 100% original, pois os brinquedos tinham partes da linha Micronautas, criada lá nos Estados Unidos no início dos anos 80, e acontece que essa versão vinha em uma cartela e tinha bem mais peças que as versões que nós recebemos aqui no Brasil, e tinha até uma historinha contando a missão dos J-Mans na parte de trás da cartela. Além do Brasil, o México e também a própria Inglaterra receberam essas versões piratas que a gente tanto brincou aqui durante os anos 80. E o mais bizarro é saber que esse brinquedo hoje em dia é praticamente impossível de ser encontrado. Eu juro que eu queria um desses na minha coleção só para lembrar um pouco da minha infância. Se alguém tem esse brinquedo, deixa nos comentários aí e diz pra gente o que você acha dele. Bom pessoal, eu sei que pirataria sempre vai ser um tema polêmico, só que a gente falar desses brinquedos piratas dos anos 80 é no mínimo nostálgico. Então se você tem a sua própria história para contar a respeito desses flangos chineses, deixa aí pra gente nos comentários. E se você gostou do programa, não esquece de dar aquele like felpudo, porque desse jeito você fortalece o canal. A gente se vê então na semana que vem. Valeu!